Olá, gente! Ultimamente estão se acumulando as notícias boas. Pois bem, primeiro nós tivemos a nova formulação do acordo da OMS, que foi suspensa ou congelada. E agora nós temos a vacinação compulsória suspensa, gente. Grandes notícias. Nós deveríamos festejar, gente, sim? Se não fosse aquele pensamento, aquela dúvida, aquele questionamento, por que será, gente? Será que é mesmo por a razão que eles indicam para nós? Ou será que por detrás disso existe um outro pensamento, gente? A vacinação compulsória foi suspensa hoje. E foi adiantada ou antecipada a uma decisão judicial. Desde 24 de novembro de 2021, o Ministério da Defesa incluiu uma vacinação obrigatória contra o bichinho nos regulamentos gerais sobre o regulamento dos serviços central, vacinação e outras medidas profiláticas. Talvez vocês lembram ainda, né? Mundialmente a gente teve fortes represálias, né? Aqueles que não levantaram o braço. Depois pelo menos aqui na Alemanha, foi dito que comigo não vai ter a vacinação obrigatória. Depois, com o tempo, foi chegando. Foi chegando para os soldados e foi chegando também para os enfermeiros e médicos, né? E agora, então, deixa eu ver. Desde então, existe a obrigação de tolerar essa vacinação. Qualquer pessoa que se oponha ao programa de vacinação sem justificativa médica ou legal deve esperar medidas disciplinares ou consequências de acordo com a legislação trabalhista. E realmente houve alguns soldados que perderam ou foram excluídos do exército, tiveram que pagar multa, etc, etc. O Ministério da Defesa suspendeu a exigência contra o bichinho para os soldados agora. Recentemente, hoje saiu, o Ministério declarou isso é uma carta ao Tribunal Administrativo Federal em Leipzig. Apenas uma recomendação, tudo começou com uma recomendação, né, gente? É agora para continuar a solicitar a vacinação contra o bichinho. Um soldado entrou com uma ação judicial contra a inclusão da vacinação contra o bichinho no programa de vacinação básica obrigatória do exército alemão. Ele que mexeu, né, através de entrar com uma ação judicial. Mas, no fundo, possa ser que há um outro pensamento por detrás disso, de suspender o... né? Mas nós vamos adiante. O requerente é da opinião de que a manutenção desse esquema de vacinação obrigatória é ilegal nas circunstâncias atuais. Ele argumenta que, tendo em vista a situação atual e as evidências científicas disponíveis, a continuação da vacinação obrigatória para soldados não é mais justificada. Aparentemente, o Ministério da Defesa agora quer antecipar essa decisão. Conforme relatado, o Ministério da Defesa anulou a vacinação obrigatória na forma de uma carta ao Tribunal Administrativo Federal em Leipzig. Os advogados do autor da ação também divulgaram a notícia. A decisão de suspender a vacinação obrigatória foi baseada em uma recomendação do Conselho Consultivo Médico da Defesa. Recomendação, gente. O Conselho argumentou a favor de emitir apenas uma recomendação em vez de uma exigência. O ministro da Defesa, Boris Pistorius, seguiu a recomendação do Conselho Médico Consultivo e Militar e o Ministério da Defesa informou o tribunal sobre isso. Ele pensou
e entendeu assim, melhor seria uma recomendação. Gente, né? O conselho argumentou a favor de emitir apenas... desculpem. A carta supostamente afirmava que a obrigação de vacinação também não se aplicava mais ao reclamante. Desde novembro de 2021, a vacinação faz parte do esquema básico e, portanto, é obrigatória para os soldados. Em julho de 2022, o Tribunal Administrativo Federal confirmou a obrigação dos soldados do exército alemão de serem vacinados contra o bichinho. Mas agora, gente, nós temos um outro pensamento, né? Que a gente também não pode negar. A gente não deve simplesmente, e juntamente com essas notícias, a gente tem que pensar um pouco o que está acontecendo ao meu redor ultimamente. O que acontece com o exército alemão, gente? Nesse momento. Em que conflito, cada vez mais, a Alemanha está sendo empurrada? Vocês estão lembrados, né? Vocês devem saber, né? Pois, e o que o nosso ministro da Defesa e o ministério dele estão a fazer atualmente? Eles estão à procura de soldados, eles querem recrutar mais soldados, né? Isso vocês devem saber, né? Eles estão a todo vapor pensando como e o que fazer para conseguir mais soldados para os próximos tempos. E aí, se a gente joga uma coisa com a outra, o que tem a situação de suspender a vacinação obrigatória a ver com a procura de novos recrutas? Eu posso falar para vocês que eu posso imaginar que isso também possa ser uma razão. De repente também não é, né? De repente, né? É só coincidência. Ah, gente. Mas se a gente pensa uma coisa com outra, vai se juntando. E aí, pensam bem. Na Alemanha, os últimos dados que eu consegui antes, 76% da população pegou o primeiro Pix, 76. 76% e alguma coisa, e 24, eu acho, por cento da população na Alemanha levou 3 picadas. Quer dizer, disse que é imune, né? Que está salvo, né? 76%. O que quer dizer esse número? Que 24% da população não tomaram nenhuma. Tá? E esses 24%, boa parte dessa população se encontra nessa idade militar. Tá, gente? E o que esse pessoal faz? Ele vai se afastando do exército, né? Sabendo que lá existe uma obrigação, etc. Está totalmente contra. E o que de repente, o nosso querido, amado ministro da Defesa pensa? Se eu suspender, tá? De repente, o serviço no exército para certa população novamente se encontra assim como uma... fica mais uma me falta de novo uma palavra. Fica de novo assim... atraente. Você sabe que nós temos problemas em conseguir recrutas novas, soldados novos, e isso de repente também pode ser um pensamento, né? Nós vamos suspender, né, apenas uma recomendação, você sabe, né, como isso pode mudar rapidinho, e assim talvez abrir o caminho para pessoas que ainda nunca deram, né? Já pensaram nisso? Pois eu logo me toquei. Se isso realmente confere, não posso dizer, mas é uma ideia que justamente no momento no qual a gente se encontra, pode ser um pensamento de uma solução, né, gente? Forte abraço, mão no coração aqui, ó. Balneário Camboriú. Até mais, gente. E a todos vocês também, lógico. Até mais.